Boa noite, todo mundo pronto para mais uma viagem? É a nossa sexta edição do Viajando pela Cultura. Hoje vamos para a Suíça com o engenheiro civil Rodrigo Pascoal. Estamos com o nosso presidente. Vou passar a palavra para ele, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, Rodrigo. Estava curioso para iniciar essa tua viagem aqui. Tá? Beth, muito boa noite. Boa noite a todos vocês aí. E vamos nos preparar para nos deliciarmos com esse passeio que o Rodrigo vai nos levar aqui. Rodrigo, a palavra é tua. Bom, boa noite a todos. Agradeço, Horácio, sua esposa, aos amigos, aos parentes, colegas que estão assistindo aqui ao vivo e depois também em vídeo, né? Isso vai para o YouTube. E agradeço em especial você, Beth, pelo convite. Né? É um prazer para mim receber um convite de uma pessoa pela qual eu tenho um grande carinho, a quem eu devo muito, né? Como você. Você me deu uma grande responsabilidade aqui hoje, né? Você falar sobre um país, sobre um povo, é muito difícil. O que eu vou fazer aqui hoje é passar uma visão baseada em algumas experiências de viagem que eu tive e que não necessariamente refletem uma verdade para todos ou que refletem o gosto de todos. Mas vai ser realmente um relato de algumas experiências que eu passei nesse país maravilhoso. Ao mesmo tempo que é um desafio, também é um presente, né? Que é um presente poder relembrar. Às vezes a gente joga aqueles álbuns de viagem num canto, acaba não rememorando muito e você me deu a oportunidade de reviver aqui algumas coisas que eu vivi lá. Eu espero fazer jus ao desafio, tá? Vou tentar ser sucinto sem ser superficial, tá? Me apresentando aqui brevemente, tá? Eu trabalho aqui na Protec Engenharia, né? Eu sou sócio aqui junto com o meu pai, meu irmão. A gente participou aqui de inúmeros projetos relevantes no Canadá, nos Estados Unidos, na América do Sul, para grandes empresas, tá? Eu, na minha parte acadêmica, eu fiz aí algumas pós-graduações, conquistei alguns títulos, enfim. Fiz mestrado na Universidade Federal do Paraná, fiz também um MBA na FGV, e eu tenho, falando um pouco da parte cultural, assim, eu tenho um conhecimento avançado da língua inglesa, eu fiz intercâmbio na Inglaterra, tá? Estudei alemão. Então, a Suíça, aqui onde a maior parte do país fala alemão, também tem essa ligação por falar um pouco de alemão. E sou vice-coordenador da Câmara Técnica de Sistemas Construtivos e Habitação e podendo fazer parte dessa gestão do Horácio aí e tornando o IEP um protagonista novamente, né? Eu sou apaixonado por cultura e história, por viagens, e eu tenho dupla cidadania, sou italiano também. E a Suíça é um país que eu já fui algumas vezes, tá? E eu passei a lua de mel lá com a minha esposa, tá? Vamos falar aqui, primeiro eu gostaria de falar que quem está assistindo hoje aqui, quer seja ao vivo, quer seja depois em vídeo, que nós vamos falar aqui sobre chocolate, sobre queijo, sobre relógios, né? Padrão da Suíça, mas nós vamos falar muito de engenharia. Nós vamos falar, para quem é do setor de transportes, né? A Suíça é um país que tem grandes desafios relacionados com o transporte. Nós vamos falar sobre vinhos. Então, o pessoal do Viniep que está assistindo aqui também vai ter uma palhinha de vinho. E nós vamos falar muito sobre natureza, né? A Suíça tem paisagens realmente belíssimas, tá? Então, a Suíça às vezes é preterida nos programas de viagem aqui por nós brasileiros, né? Nós pensamos quando vamos para a Europa ir para a França e para a Itália, mas a Suíça, por fazer fronteira com a Áustria, com a Alemanha, com a França, com a Itália, é um país multicultural e que oferece um pouco de cada um desses países, sem a menor sombra de dúvida, tá? Algumas pequenas curiosidades sobre o país vão nos permitir depois linkar sobre fotos, sobre experiências que eu vivi, tá? Então, a Suíça tem 41 mil quilômetros quadrados, é 5 vezes menor que o Paraná. Tem 208 montanhas, acima de 3 mil metros de altura. Então, aí está o desafio de transportes, né? Nós vamos ver as questões de túneis, de acesso, de trens. 8,5 milhões de habitantes, um pouco menor que o Paraná, apesar de ser 5 vezes menor em área. O PIB per capita é 82 mil dólares. É o dobro do PIB da Alemanha e 10 vezes o PIB brasileiro. Resumindo, é um país pequeno, mas muito rico, né? A gente falou aqui das fronteiras com os outros países. Essa mistura toda ela se traduz com uma população estrangeira grande, que representa 25% da população, tá?
Em boa parte da Suíça se fala alemão, toda essa área branca aqui no mapa da Suíça, aqui se fala alemão, cerca de 60 e poucos por cento da população fala alemão. Francês a oeste, nessa área em azul, na área ao sul, italiano, e algumas regiões ainda falam romanche. Uma curiosidade, na Suíça tem mais gente hoje falando português do que romanche, porque tem muita imigração de portugueses. Você encontra, a gente passou por experiências em restaurantes, e você vai falar com o garçom, ele é português. Você vai falar com o vendedor, ele é português. Então, realmente é um país multicultural. Agora, eu teria que dizer o seguinte, na parte alemã, especialmente na alemã e também na francesa, eles não falam só alemão ou só francês. Eles falam várias línguas. Tá? Você fala com o vendedor, muitas vezes ele fala espanhol, fala uma língua latina, então tem tudo isso. Tá? Quando eu falei que o país é rico, né, falei lá de 82 mil dólares de PIB anual por pessoa, per capita. Outros dados aqui, ó, a média de um suíço, de ganho de um suíço é de 57 mil dólares por ano, dá 28 mil reais por mês, tá? Fazendo uma conversão pelas datas de hoje. 28 mil reais por mês é quanto ganha em média um suíço. Claro que a conversão, né, depois tem que pensar que o custo de vida também é muito mais alto, tá? Mas esse é o terceiro maior salário que existe na OCDE. Tá? O terceiro maior salário médio é na Suíça. Essa riqueza, como eu disse, também se traduz no custo de vida. O cafezinho em Zurique, tá, uma pesquisa, é o café mais caro do mundo. R$ 23 nas conversões de hoje. Então, o país, se você está pensando em viajar on a budget, quer dizer, viajar sem muito dinheiro, não dá para ir para lá, porque realmente é um país caro, vale cada centavo, sem dúvida, mas é um país caro, tá? Todos esses aspectos demonstram. Quando eu fui a primeira vez, boa parte dessas fotos que eu vou mostrar aqui são da minha primeira viagem. O dólar o franco suíço, né, lá não, eles não adotaram o euro, o franco suíço, né? Ele estava 1 para 1,70. Ah, então você tomava um café de 4 francos, dava 7, 8 reais, até vai. Hoje em dia está 23, né? Hoje em dia está complicado o nosso câmbio. Tá? Outras pequenas curiosidades, falando um pouco mais sobre costumes dos suíços, né, e cultura. Os suíços eles podem desafiar qualquer lei que passe no parlamento. Interessantíssimo, olha como é a cultura do povo. Em 2016, teve uma votação para dar uma renda mínima para todos os cidadãos suíços, 3.300 euros, de renda mínima. Tá? Era. A votação, por população, plebiscito, não. Então, existe muito essa coisa. Por quê? Porque iria prejudicar as empresas em ter aumento de impostos em conjunto. Então, o povo tem esse pensamento coletivo, né? Aqui a questão da saúde, né, a grande expectativa de vida, acima de 80 anos, 85 para as mulheres, uma das maiores do mundo. Eles têm uma política bem liberal quanto a porte de arma, tá? Até tem bastante discussão aqui no Brasil. E lá só teve 40 assassinatos com armas de fogo em 2015, por exemplo. 40, no ano inteiro. É um país muito seguro, né? O serviço militar é compulsório, é obrigatório para os homens, e são os maiores comedores de chocolate do mundo, né? Alguns índices eu achei que falavam em 20 quilos por pessoa, outros 11, não estava muito confiável, eu pus aqui o menor 11, tá? Falando um pouco sobre cultura, rapidamente, antes de entrar nas fotos. Então, os suíços são os melhores matemáticos da Europa, isso atestado por testes. Albert Einstein desenvolveu a teoria da relatividade na Suíça, apesar de ele ser alemão. Vamos falar mais adiante também, eu entrei na casa do Einstein lá em Berna, nós vamos falar um pouquinho. A Suíça tem algumas das invenções mais famosas do mundo, isso é um reflexo dessa parte educacional muito desenvolvida, né? O velcro, o celofane, o canivete suíço, o chocolate ao leite, dizem até o mouse, como a gente conhece hoje no computador, também foi desenvolvido na Suíça. O maior túnel, eu vou mostrar, eu passei dentro desse túnel, o maior túnel do mundo se encontra na Suíça, medindo 57 quilômetros, um túnel ferroviário. E mais da metade da eletricidade suíça é gerada por energia hidroelétrica. Tá? Aqui vem o lado de engenheiro, né, de querer saber um pouco como funciona essa parte de energia, transportes no país. Bom, para contextualizar, agora nós vamos para a nossa viagem aqui em si. Tá? Essa viagem que eu fiz outras viagens, eu conheci o país como um todo, mas nessa viagem nós vamos tratar de Lucerna, que para mim é a cidade mais romântica, a melhor cidade da Suíça para você conhecer um pouco o país é Lucerna,
e vamos tratar aqui de cidades próximas que podem ser visitadas tomando como base Lucerne, tá? E nós vamos falar sobre a região do Lac Léman, que tem Lausanne como uma base que eu fiz para conhecer toda essa região do Lac Léman, o chocolate, o queijo, o Genebra, enfim, eu conheci tudo a partir do Lac Léman. É uma viagem que dá para fazer todas as regiões em 8 a 10 dias, dependendo do teu ritmo, tá? Eu não gosto muito de ficar indo de passar um dia numa cidade, tá? Então é bom fazer bases, né? Eu fiz base em Lucerne e fiz base em Lausanne, 4 dias em cada uma, por exemplo, é suficiente. Eu falei muito aqui em cima, né? Vocês podem ver como a Suíça ela é cheia de lagos. Então falei do Lac Léman, Lucerne tem o Lago Lucerne. Então o povo suíço, por não ter saído para o mar, ele tem muita vivência e convivência com o lago, né? Com esses lagos onde tem várias atividades. No verão ele vira um mar para você se refrescar, no inverno tem todas as atividades também. Essa é uma primeira foto, não é foto que eu tirei, a maior parte das fotos que eu vou mostrar fui eu que tirei, mas essa não é uma foto tirada da internet. Esse é um hotel que tem vista para o Lago Lucerna. Nós vamos começar nossa viagem ali em Lucerna, na Suíça, né? Você veja que essa paisagem típica, estou mostrando isso que é a paisagem típica ali da Suíça. Montes nevados, o verde na base, o lago ao fundo. Esse hotel é um hotel de luxo, que fica ali em Lucerna, ele custa uns R$4.000 a diária hoje, tá? Ele é muito caro e é um ponto muito famoso que o pessoal tira foto e põe na internet, tá? Mas dá para mostrar aqui mais ou menos o que é esse Lago Lucerna. Aqui à direita dos meus slides sempre vai ter o lugar de onde eu estou falando, vai ter circulado no mapa, tá? Essa é uma foto eu há 10 anos atrás, tá, aqui na beira do Lago Lucerna. Eu não podia ficar lá em cima naquele hotel de 4.000 a diária, mas aqui embaixo dava para chegar, sabe? Essa cidade de Lucerna tem 80.000 habitantes, uma cidade muito pequenininha, tá? Mas é fantástica, como vocês vão ver a quantidade de opções que tem. Fica na parte alemã da Suíça, tá? E, como eu disse, é um dos melhores locais para conhecer na Suíça. Essa é uma foto que eu tirei da Kapellbrücke, tá? Tradução literal, Ponte da Capela. Ela foi construída em 1365. O interessante para engenheiro aqui, tá? Dentro dela tem umas pinturas, eu vou mostrar aqui uma foto de dentro dela, mas para engenharia, ela é uma ponte de madeira mais antiga da Europa, ponte de madeira coberta, e a ponte treliçada mais antiga remanescente no mundo. Então, ela foi construída em 1365, e é um ponto muito conhecido da cidade de Lucerna. Aqui a foto de dentro dela, tá? Tem 112 pinturas datadas do século XVII dentro da ponte. É lindíssima. Aliás, nessa cidade de Lucerna, os prédios também são pintados. Você vê uma série, para quem gosta de artes, né? Tem uma série de características interessantes. Aqui é uma vista, uma foto da beira do lago. Como eu disse, essas atividades que existem na beira, que as crianças estão jogando, eles vendem lá em umas barraquinhas uma castanha portuguesa que eles chamam de marrone, tá? Que é a castanha portuguesa que a gente conhece. Então, o pessoal compra isso e joga ali para os bichos, para os patos, enfim, no lago. Isso na parte aqui eu fui, era outono, tá? Era frio. No verão, eu sei que eles mergulham e fazem várias atividades no lago. Tá? Essa aqui é para mostrar que o lago é absolutamente transparente, talvez pelas suas origens, né? Esses lagos, às vezes, têm origem glacial, tem muita influência ali da neve, das montanhas, então ele é absolutamente transparente. Aqui começa uma parte bem interessante para a engenharia. Nesse Lago Lucerna, você consegue subir no monte chamado Monte Pilatus. Tá? Dizem que esse Pilatus seria o pão de açúcar de Lucerna, vamos dizer, um monte que tem ali na beira do lago. Tá? Ele tem aproximadamente 2.200 metros de altura, mas olhem que interessante. Bom, primeiro, Pilatos. Dizem que a lenda diz que Pôncio Pilatos foi morto e a alma dele viveria. Ela é uma lenda e acabou dando nome ao monte devido a essa lenda. Tá? Inclusive, em 1837 foi proibida a subida a esse monte porque supostamente ele seria assombrado por Pôncio Pilatos, para vocês terem uma ideia. Mas enfim, mais interessante para nós aqui é o seguinte: essa subida é extremamente íngreme. Ela tem 38% de média de inclinação, sendo que chega a 48%. Essa ferrovia de acesso, essa aqui é uma foto que eu tirei da cremalheira, do sistema de cremalheira inventado por um suíço chamado Loher, que foi quem projetou essa via de acesso ao Monte Pilatos. E ele projetou isso no final dos anos de 1889.
eles criam um sistema de cremalheira. Geralmente a cremalheira é um trilho e essa roda dentada por cima, na vertical. Ele criou um sistema na horizontal para dar mais estabilidade, para subir esses 40% e chega a 48%. Olha a inclinação que sobe isso, e você consegue subir ali. Então, ele tem 4,5 km mais ou menos de subida e sobe em meia hora hoje. Tá? Ele tem um comboio elétrico hoje para ajudar nessa subida. Aqui é uma foto que eu tirei da parte inferior, onde você pega esse trenzinho e em meia hora você está lá em cima do Monte Pilatos. Aqui eu estou mostrando uma foto lá de cima, minha esposa está ali. Isso aqui é uma proteção para os pedestres passarem para lá e para cá. Tem hotéis, tem restaurantes em cima lá do monte, é um monte muito visitado. Dizem que é bom subir quando o clima está mais aberto, tem tobogãs, atividades específicas, trilhas, etc. Mas no inverno também é bacana para ver toda essa vista. Aqui estou eu com a minha esposa, né? E tem essa maravilha aí da engenharia, realmente, que é subir lá em cima. Aqui eu tive que tirar foto, tem a foto do projeto desse Locher até hoje, lá tem a foto do projeto original, como que ele bolou para vencer essa grande montanha num trecho bastante íngreme, né? Vamos lá. Aqui, outro lugar que dá para visitar na beira do Lago Lucerna, que é o Museu dos Transportes. Então, a gente falou dos transportes na Suíça, acabamos de mostrar parte da cremalheira, vou falar do túnel São Gotardo e outras coisas relacionadas com transporte, que foram desafios para os suíços. E esse é o grande Museu dos Transportes, é o museu mais visitado da Suíça. A entrada custa hoje uns R$200, 32 francos. E em 20 mil metros quadrados desse museu, eles mostram, tem assim, coisas muito interessantes. Tem a área de transportes relacionada com estradas, com ferrovias, com água, com ar, com transportes no espaço, tá? Cada área do museu é relacionada com um tipo de transportes. E tem até um simulador de locomotiva, tá? Você consegue dirigir uma locomotiva e simular como que é. Tem simuladores de car crashes, né? Enfim, ele é bem tecnológico, tá? Aqui tem uma foto só para ilustrar a parte da aeroespacial, tem simulador de voo, tem de tudo aqui, tá? E aqui é uma foto do jornal na época que o homem foi à Lua, né? Registrando aqui a grande conquista da chegada no jornal da época. Isso aqui é uma foto da minha esposa, que tem todas umas placas na entrada da área do transporte rodoviário, tá? Aqui dentro é muito interessante, tem uma prateleira com carros de tudo quanto é tipo e época. Você seleciona num computador sobre qual carro que você quer fazer, um robô traz o carro na tua frente, tem uma parede de vidro, e eles explicam sobre o carro ali. E tem esses simuladores de batida, enfim, é uma parte muito interessante, tá? Nesse lugar eu aprendi que lá na Suíça, as placas do carro, aqui no Brasil a gente tem uma placa, quando muda o carro, muda a placa. Lá na Suíça, a placa muda. Se você trocou de carro, você fica com a placa. A placa é um CPF, tá? Então, eles explicaram isso aqui durante esse tour no Museu dos Transportes. Bom, eu mostrei um pouquinho lá do Museu dos Transportes, agora eu vou mostrar aqui relógios, né? A Suíça é conhecida pelos relógios. Aliás, eu não sei se alguém que está participando aqui sabe qual é a maior fabricante, quem mais vende relógio no mundo hoje. Alguém se habilitaria a chutar? Olha, eu achei incrível. É a Apple. Você veja como os mundos, né, o mundo muda rápido. A Apple sempre foi a Rolex. A Rolex fatura hoje o mesmo que a Apple com relógios, só que vende muito menos. A Rolex vende hoje 2.000 relógios por dia. Deixa eu só, perdão aqui, porque eu anotei. Por dia. 2.000 relógios por dia vende a Rolex. A Apple vende 82.000. 40 vezes mais. Claro que o relógio da Apple vale muito menos que uma média de um Rolex. Por isso que os faturamentos com relógios são equilibrados. Mas a Apple hoje é o maior fabricante e vendedor de relógios do mundo. Eu vou tentar dividir aqui dentro de uma loja, tá? Eu vou ver, vejam se vocês conseguem ver esse vídeo. Dentro de uma loja de relógios lá na Suíça. Estão vendo o vídeo? Então, dentro de uma loja, essa loja chama Bucherer, tá? Dentro dela tem o maior relógio, que eles chamam de Rolling Balls do mundo. É um relógio movido por umas bolinhas de cristal. Essas bolinhas percorrem caminhos exatamente no tempo muito preciso e movem as engrenagens do relógio. É um grande relógio. Esse é o maior relógio desse tipo do mundo, está dentro dessa loja em Lucerna, ali, ó.
as bolinhas de cristal, elas percorrem esses caminhos num tempo exato e movem as engrenagens do relógio grandão que está aqui. E isso faz com que esse relógio, movido por movimentos de bolinhas, enfim, é o maior do mundo. E é uma curiosidade que dá para ver em Lucerna, dentro dessa loja Bucher. Essa loja tem vários andares, você pede assim, eu quero ver um relógio da marca X. Tem, às vezes, que nem Rolex, por exemplo, tem um andar inteiro. Você pega a prateleira do tipo, da marca, do ano que você quiser, e eles mostram. Essa loja estava lotada de chineses quando eu entrei lá dentro, entupida de chineses, comprando a roda, eles estavam com poder aquisitivo, ainda estão muito grande. Mas é um ponto bem interessante de visitar lá em Lucerna. Outro que a gente foi nos restaurantes, lá você consegue ver esses shows, né? Shows com a tal da trompa alpina, Alphorn, né? Em alemão. É interessante também participar disso. E esse, em Lucerna, é um ponto turístico muito conhecido. Ele é o Monumento do Leão, Löwendenkmal, em alemão. Ele é uma escultura que tem uma aparência, vejam como o leão tem uma aparência, para quem gosta de artes, né? Ele é muito conhecido, ficou muito conhecido essa escultura, porque o leão está com uma aparência triste. Foi esculpida direto na pedra por um suíço chamado Thorvaldsen. E ele homenageia os guardas suíços que foram massacrados durante a Revolução Francesa. Tá? Bom, eu sempre gosto nessas viagens, não sei se algum de vocês tem também esse tipo de curiosidade, mas em supermercado, para ver o que eles compram, quais os preços aplicados, né? E aqui em Lucerna eu fui no supermercado, dá para você ver aqui que uma Moët Chandon aqui, ó, estava na faixa de 40 francos, né? Uma Veuve Clicquot também. Então, na época, 1:7 eu ficava abismado, poxa, 60 e poucos reais, né? Hoje em dia já tem que multiplicar por 6 ali, a gente já vai chegar, 6 e pouco, a gente vai chegar a 240, já não é mais tão barato. Mas, enfim, só por curiosidade. Em Lucerna, tá, tem um sistema bem... Ele é um lago, a cidade está na beira de um lago, teve várias enchentes, então tem um sistema tanto de eclusas quanto de controle de cheias, muito interessante, vale a pena para quem depois quiser entrar mais a fundo. Obviamente que eu não vou me estender nisso aqui, mas tem um sistema muito interessante de controle de cheias e de eclusas nessa cidade. Tá? Aqui nos próximos slides, tá, eu vou parar um pouquinho de falar tanto, mas vou mostrar umas fotos dos passeios que dá para fazer no Lago Lucerna. Essa é uma foto que eu tirei, a traseira dos barcos sempre com a bandeirinha suíça, as montanhas ao fundo, o lago para vocês apreciarem. Ó, minha esposa aqui. As cidades à beira do lago são belíssimas. Essa foto eu adoro, né? Não parece uma foto de brincadeira, né? Você tem as montanhas ao fundo, a minha esposa está aqui à direita, tem as montanhas ao fundo, essas cidadezinhas assim, super charmosas. Uma dessas cidades, até eu acho que é essa, é a Vegas. Vegas, para quem gosta de futebol, em 2006, o Brasil participou da Copa da Alemanha e se preparou na Suíça, nessa cidade de Vegas. Eles ficaram num hotel de luxo, o único que tem nessa cidadezinha. Aí até, lembra que teve aquela confusão com o Ronaldinho, com o Kaká, que era um monte de gente dentro do hotel acompanhando os treinamentos deles? Era nessa cidade à beira do Lago Lucerna, tá? Aqui é para abrir o apetite de quem não jantou ainda, tá? É uma foto do que dá para comer dentro do barco enquanto você faz esses passeios, é uma raclette, né? Um prato típico suíço, uma delícia, dá para comer. Passeando pelo lago ainda de barco, você pode fazer passeios de horas, de dias até. Eu, com o meu olho de engenheiro, olhei os túneis, né? Olha os túneis ali. A Suíça, eu pesquisei, tem mais de 1.300 túneis. 1.300 túneis num país que tem 1/5 da área do Paraná. A gente trabalha muito com relação. 1.300 às vezes não significa muito, mas aí eu pensei assim, bom, aqui no Brasil, quando a gente pensa em túneis, a gente pensa no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro é uma cidade que tem bastante túneis que você passa, pelo menos rodoviários. O Rio de Janeiro tem 28. O Rio de Janeiro inteiro tem 28. A Suíça tem 1.300 túneis catalogados. Só para ter uma base comparativa, para ilustrar o que é o desafio de engenharia, de geologia, de geotecnia para esse povo. Para terminar aqui, mais uma bela foto aqui do lago, com toda a sua extensão. Eu falei ali que Lucerna servia de base para outras. Ela serve de base para conhecer Berna, a capital da Suíça não é Zurique.
A capital da Suíça não é Genebra. São as duas cidades mais importantes, mas a capital da Suíça é Berna. Dizem que Berna é uma cidadezinha que tem 500 mil habitantes, tá? Cidade e região metropolitana, é uma cidade pequena. Dizem que o nome Berna tem relação com urso, assim como Berlim, Bern, em alemão, né? Tem controvérsias quanto a isso, mas enfim, dizem que é isso. E eles entram na onda, depois eu vou mostrar foto aqui que tem urso ali na cidade para visitar. O queijo emmental, que é um queijo muito conhecido, é de Berna. A Suíça tem 450 variedades de queijo. Depois eu vou falar sobre Gruyère, né, que eu também visitei, que é muito interessante. Uma vista da cidade de Berna. Aqui, ó, eles têm aqui, você chega na beira da ponte, tem uma área com os ursos aqui embaixo, num fosso, para ilustrar realmente o nome da cidade. Eles ficam, isso aqui é bem profundo, eles ficam ali dentro. Berna e a Suíça não são só coisas antigas, a gente já viu túnel, já viu, e olha a estação ferroviária aí, como é bem moderna, né? Toda a arquitetura. Esse centro aqui se chama Paul Klee, é um centro de arte moderna também, muito moderna a construção, uma arquitetura peculiar. Tá? À esquerda dessa foto, vocês veem uma paisagem típica do centro de Berna. Tem essa torre com um relógio, onde tem um cuco, aquele cuco muito famoso, né? E toda a Berna tem passarelas cobertas no perímetro. Então, você consegue, em qualquer tempo, está nevando, está chovendo, você consegue circular pela cidade com tranquilidade em áreas cobertas, tem as galerias todas, as lojas, tudo mais. Né? Numa dessas galerias, aqui até bem próxima disso, não dava para tirar foto de dentro, mas tem o Museu do Einstein, onde morou Einstein. Tá? Então, para falar um pouquinho dele, ele é um alemão, ele desenvolveu a teoria da relatividade aqui em Berna, nessa cidade. E ele era filho de um comerciante, ele nasceu na Alemanha e com 16 anos ele se mudou para a Suíça. Tá? Ele renunciou à cidadania alemã, então os suíços consideram ele como um suíço. Ele foi cidadão suíço até morrer, até falecer. Ele recebeu o diploma numa cidade em Zurique, apesar de ter desenvolvido toda a carreira dele aqui, a maior parte em Berna. Em Zurique tem uma universidade chamada ETH. A gente ouve muito falar de Cambridge, de Oxford, de MIT. Olhem em qualquer lista das principais universidades do mundo, vocês vão ver a ETH de Zurique, onde Einstein recebeu o diploma como uma das principais do mundo. Bom, o ensino suíço e a escola suíça são famosos de qualquer maneira. Nós vamos falar um pouquinho mais também. Aqui em Berna, esse dia a gente estava muito cansado de viagem, e a gente passou na frente de um McDonald's. Eu falei, amor, vamos no restaurante hoje, vamos entrar num McDonald's. Tinha uns cartazes chamativos na porta. Bom, lá tem o Mac Emmental, o Mac Gruyère. Em vez de nuggets, tem camarão empanado, tá? Então não é brincadeira, o negócio é chique, sabe? Mesmo o McDonald's você vai passar bem. Uma curiosidade que o Big Mac, vocês sabem que tem aquele índice Big Mac, né, para classificar o câmbio de um país, né? Você pega a base comparativa com os Estados Unidos, quanto custa um Big Mac nos Estados Unidos, quanto custa no outro país, como que está o câmbio e identifica se o câmbio daquele país está caro ou barato. Pois bem, a Suíça tem o Big Mac mais caro do mundo. Tá? Custa hoje R$ 6,50. Então, R$ 41 o sanduíche avulso na Suíça, só para ilustrar. Outro passeio que dá para fazer com base em Lucerna, para terminar, o último passeio com base em Lucerna que eu vou mostrar, tem outros, claro, mas vou mostrar esse aqui, é subir ao ponto mais alto da Europa, o Jungfraujoch, tá? Você sobe com base em Interlaken, que é uma cidade muito charmosinha, que eu estou mostrando no mapa aqui ao lado do slide. Tá? Depois nós vamos migrar, você veja que a gente está vindo para o oeste, né? Lucerna, Berna, Interlaken, nós vamos acabar lá em Lausanne, falando sobre o Lac Léman e os passeios que tem por lá. Bom, esse Jungfraujoch fica a estação de trem mais alta da Europa, a 3.500 metros de altitude aproximadamente. Tá? Aqui estamos nós dois numa foto aqui lá em cima, nessa última estação ferroviária, tá? Você sobe de trem. Esse é o ponto, eles colocaram uma bandeira no ponto mais alto da Europa, estava menos 28 quando eu cheguei lá, tem um termômetro, o vento era tanto, eu não consegui chegar onde aquele cara está ali, sabe? Nem minha esposa ficou lá dentro, tem uma área interna aqui, mas esse é o ponto mais alto da Europa, exatamente onde está aquela bandeira. Tem restaurantes, hotéis aí em cima, tá? Uma estrutura muito interessante, tem até uma galeria com esculturas de gelo. Até peguei aqui uma foto, eu tinha algumas fotos que estavam meio ruins na internet, no meu álbum,
Peguei uma foto, tem ali uma escultura de um urso, por exemplo, eles têm um museuzinho aí para você visitar com essas esculturas. Bom, saindo de Berna, saindo da região de Lucerna, nós vamos vir aqui para a região francesa. Tá? E os ares mudam, é incrível na Suíça. Tá? Como eu disse, você pode viver a Itália, viver um pouco da França, viver um pouco da Alemanha, mas com um chamariz, um jeito suíço sempre de ser, claro. E aqui em Lausanne, vocês vejam, a gente está aqui, tem o Lac Léman, que fica... Lausanne fica à beira do Lac Léman. Lausanne fica entre Genebra, que está aqui na pontinha inferior, não sei se dá para ver aqui o cursor do mouse, aqui em Genebra, no mapinha, e do outro lado fica Montreux. Montreux é a cidade do Festival do Jazz, né, muito conhecida, a gente foi para lá, já vou mostrar, e Lausanne fica bem no meio, então eu tomei ele como uma base. Do outro lado do Lac Léman fica a França, tem Évian também, que é legal de visitar. Évian é aquela famosa água, Évian, né, é a cidade da água. Bom, essa foto que eu tirei aqui, eu estou na frente do Museu Olímpico. Lausanne é sede do Comitê Olímpico Internacional. Esse museu aqui é muito interativo e tem uns desafios lá que você consegue se comparar com atletas. Tá? Então, velocidade, você vai numa pista, você corre e compara teu desempenho com o Usain Bolt. Tinha uma que me marcou que era de reflexo, né? Então tinha um painel assim com luzes, aí você tinha, e aparecendo luz e sumia rapidamente, assim, né? E você tinha que clicar na tela, assim, bem rápido. O desempenho depois era comparado com o do Schumacher, na época. Eles pegaram o desempenho do Schumacher em reflexo. Assim, uma pena que eu não tirei foto, mas o meu desempenho com o do Schumacher parecia que eu tinha algum problema, assim, porque é impressionante esses atletas, como eles desenvolvem determinadas habilidades ali, você consegue nesse museu comparar. Aqui dentro do museu tem muita coisa, tá? Aqui eu tirei uma foto para registrar do Brasil aí, uma bola assinada pelo Pelé. Esse museu tem muita coisa muito interessante, só para falar rapidamente dele. Um dos passeios que eu acho que é imperdível nessa região é você sair de Lausanne e vir até Montreux, tá? De trem ou de carro. De trem você passa por essa região, que eu já vou falar mais à frente sobre ela, que é a região dos vinhedos, região de Lavaux. É patrimônio da humanidade da Unesco. Essa região eu já vou falar depois por quê. Tá? Chegando em Montreux, Montreux é a cidade do Castelo de Chillon, também muito famoso. É a cidade do jazz, tem um festival de jazz muito famoso, mas ali você consegue pegar o trem do chocolate, que eles chamam, tá? Ele não é só o trem do chocolate, ele sai aqui de Montreux, demora umas 9 horas o passeio, tá? Tem que ir um dia inteiro. E ele sai aqui ele custa em torno de 100 francos suíços, então dá R$625, mais ou menos, por pessoa, tá? A decoração desse trem, ele não é só o trem do chocolate, ele é o trem do queijo também, tá? Porque ele visita, a primeira parada dele é em Gruyère. Gruyère é a cidade do queijo, já vamos falar. Toda a decoração dele remete aos anos aí, começo dos anos 1900, aquela decoração Belle Époque, sabe? Eles já servem aqui dentro croissant com chocolate, enfim, e você faz a viagem, o começo dela para nessa vila charmosíssima que se chama Gruyère. É uma vila onde foi inventado e batizado o queijo Gruyère. Tá? É muito linda essa cidade, é pequenininha, é linda. O dia começa numa fábrica de queijo, do queijo Gruyère. E aqui tem uma amostra de como ele foi criado, né? De como que ele é feito. Tá? Esse é um queijo que quanto mais maturado, mais salgado ele fica, eles explicaram para a gente lá. Então você consegue combinar, dependendo do tempo de maturação que você vai comer esse queijo, você consegue combinar ele com desde cerveja, vinho, né? Um vinho Pinot Noir, por exemplo, você consegue combinar com cerveja, né? E esse queijo ele foi inventado por volta dos anos de 1600, dizem que a receita tem mais de 1000 anos, eles explicaram lá, né? A qualidade do queijo e do chocolate suíço são atribuídas, eles explicam isso muito lá, à vaquinha, o que ela come, ao pasto, ao ambiente. O leite que vem da vaca é único e torna esses produtos únicos derivados, né? O chocolate ao leite, o próprio queijo, tá? Esse queijo Gruyère, ele era historicamente meio que dividido entre a França e a Suíça, eles brigavam pela paternidade do queijo, né? Na França tinha o Gruyère de Comté. Daí, em 2001, falaram, não, esse queijo é suíço realmente, e a França ficou só com o Comté, eles tiraram o Gruyère até do norte. O tempo de maturação desse queijo dura em torno de 18 meses. Tá? Ele tem um sabor, assim,
parece nozes, um frutado, tá? Você pode derreter ele para fazer um fondue, comer com quiche, que combina com frutas, pão, né? E vinho, daí eu acho que a Beth vai saber dizer melhor que eu, mas uns vinhos assim, tipo um Pinot Noir, um Chianti, né? Um Sauvignon Blanc, enfim, até dizem que dependendo até com whisky, tipo single malt, tá? Ele combina bem. Você tem que combinar a idade dele, quanto mais velho, mais maturado, mais salgado, com o tipo de comida. Aqui, no final desse tour, eles servem o queijo, então, com várias idades, para você provar essa diferença. Então, ficou muito marcado na minha memória mesmo essa diferença. Quanto mais velho, mais salgado, sabe? Eles dão um queijo bem, bem novo, depois um mais antigo. Essa cidadezinha tem um castelo para visitar. E a paisagem típica da Suíça dá para ver aqui. Todas as vaquinhas, assim, com sino no pescoço, aquele barulhinho de sino, sabe? É espetacular isso aqui. Essa aqui é a grande estrela do local, né? O leite e o chocolate, o queijo são feitos. Bom, saindo de Gruyère, então, que é uma cidadezinha maravilhosa, esse passeio do trem do chocolate, ele culmina aqui numa cidade chamada Brock, tá? Um pouquinho distante, para visitar a fábrica da Kayer. A Kayer é uma marca da Nestlé hoje em dia, tá? Ela é usada, você encontra no supermercado na Suíça Kayer lá, não só Nestlé, você encontra Kayer também. Desde 1929, na verdade, já é da Nestlé essa marca. E essa fábrica foi fundada ali em 1898, tá? Bem antiga. E aqui eles contam a história toda do chocolate, como que ele é fabricado, contam a história da Nestlé, né? Aliás, falar em origem de chocolate, ele surgiu, dizem lá, que com os maias, que bebiam essa bebida, era amarga, chamavam de chocolate, né? Com X até no nome, daí que surgiu o nome. Os espanhóis, quando dominaram as Américas, levaram para a Europa, adicionaram açúcar, mel, porque era muito amargo, e daí foi evoluindo e, com certeza, os suíços tiveram um grande papel nisso, depois com misturar com leite. Nestlé era um químico. Ele inventou o leite condensado, inventou a farinha láctea, e ele tinha um vizinho chamado Daniel Peter. Ele ofereceu esse leite, esse Daniel Peter misturou com o chocolate e inventou o chocolate ao leite. Depois, Nestlé tinha um genro que se chamava Kayer, que é o cara dessa fábrica. Depois eles se juntaram e hoje é a Nestlé. Enfim, esse genro também passou a fabricar o chocolate ao leite. Então, as origens remetem a Nestlé, remetem realmente à Suíça do chocolate ao leite. O Nestlé inventou tudo isso que eu falei. A Nestlé hoje é a maior empresa do mundo de alimentos e bebidas, tem 600 bilhões de reais de receita, 328 mil funcionários, é suíça, e fica a sede entre Lausanne e Montreux, onde a gente está aqui pertinho, numa cidade chamada Vevey, a fábrica, a sede da Nestlé. Bom, no final dessa visita do trem do chocolate, você visita toda a fábrica, tem áreas que você não pode tirar foto, obviamente, não pode filmar e tal, mas no final tem bandejinhas como essa com todos os tipos de chocolate e você prova à vontade. Tá? Eu vi gente se esbaldando ali, mas você consegue provar vários tipos de chocolate, é uma mesa bem grande. Isso aqui é uma foto que eu tirei ainda lá de dentro dessa fábrica. Eles tinham um programa para quem fosse com crianças, atrás desse vidro, em que eles ensinavam e faziam as crianças fazerem chocolates ali. E daí a criança provava seu próprio chocolate, depois você deixava até uma mensagem também no mural ali. Falando ainda da região de Lausanne, então, né, a gente aqui é Genebra, uma cidade muito conhecida. Eu não sei, assim, um gosto pessoal. Eu acho que para você conhecer um país, você conhece nas cidades pequenas, nessas grandes cidades, Zurique e Genebra, tem muita coisa interessante. Claro que tem, óbvio, né, não vamos desmerecer, mas assim, para o meu gosto pessoal, eu gosto das cidades pequenas, dessa coisa do cidadão típico mesmo do lugar. Genebra é uma cidade já maior, né? Tem toda essa sede da ONU, e essa cadeira aqui quebrada, que a minha esposa estava ali, era para representar uma campanha que estava tendo contra as minas terrestres, né? Que afetaram muita gente aí. Representava isso. Eu estava comentando lá no início do passeio do trem de chocolate que a gente passava entre Lausanne. Eu não podia deixar de falar de vinho com a Beth tendo me convidado, né, para fazer essa live, né? Então, entre Lausanne e Montreux, tem essa região que é um patrimônio histórico, patrimônio da humanidade da Unesco. Ela se chama Lavaux. A produção aqui, a gente visitou algumas vinícolas, eles falavam que a produção é praticamente toda consumida internamente, então é difícil de achar, até se alguém um dia achar aqui no Brasil um vinho dessa região,
vale a pena, mas eles me falaram que realmente pouco é exportado para fora, sim. E, por curiosidade, por que é um patrimônio da humanidade? Não é por causa do vinho, é por causa da relação que eles identificaram dessas pessoas com a terra, com a natureza, o respeito com a natureza, né? O respeito com a terra, a maneira como eles fazem todas essas vinícolas, é um negócio muito bonito mesmo. E vocês podem ver na foto aqui que tem uns caminhos, estão vendo aqui? Ó, tem uns caminhos, você pode andar de bicicleta, você pode fazer, tem uns passeios com uns negocinhos, uns trenzinhos elétricos, assim, a pé, e você vai por esse vinhedo à beira do lago, né, do Lac Léman, vendo aquelas montanhas nevadas e tomando um belo vinho, isso aqui espetacular, depois pode sentar, né, e tomar um vinho com queijo, né, da região. Então, o vinho mais comumente produzido nessa região é com uma uva chamada Chasselas. Eu não sei se a pronúncia está correta, imagino pelo francês, eles falavam muito lá Chasselas, né? 76% da produção aqui com essa uva, e está migrando muito para o vinho tinto, tá? Eles falaram lá que já tinha alguma coisa de Pinot no ar, né, e algumas outras coisas. Tem 800 hectares, mais ou menos, essa área, e essa uva Chasselas, ela dá origem a um vinho, assim, bem refrescante, assim, floral, talvez, tá? Bem refrescante. Bom, pessoal, para terminar o nosso passeio, eu falei que eu ia tentar ser breve, para não consumir muito o tempo de vocês, mas tentar mostrar um que tinha de melhor que eu já vi na Suíça. Numa das viagens, essa daqui já foi em outra viagem, que eu fui para lá, a gente saiu por Milão, e a gente teve a oportunidade de passar por dentro do túnel São Gotardo. Esse túnel rodoviário é o terceiro maior do mundo, e o ferroviário, que ficou pronto recentemente, é o maior do mundo. Isso aqui ilustra, né, todo o desafio e todas as obras de engenharia que tem na Suíça, um país que vale a pena também visitar por isso. Esse túnel de São Gotardo, o túnel ferroviário, foi construído em 17 anos, teve muita controvérsia, teve muitos imprevistos para a construção. Ele tem 57 quilômetros de extensão, consumiu 12,5 bilhões de dólares, 4 milhões de metros cúbicos de concreto, e eram retiradas, né, a carga movimentada para as escavações, 377 mil toneladas por dia para fazer. Vocês vejam que ele foi aberto em 2016, 2017, que foi inaugurado. Esse é o maior túnel ferroviário do mundo, e ele tem grandes extensões a grande profundidade abaixo da terra, até 2,3 quilômetros. E é isso, pessoal. Eu termino aqui, agradeço a todos a presença, a paciência de vocês, né, numa noite aqui, num dia de semana. Espero que tenha curtido a viagem, tá? Espero que alguma informação que eu tenha passado aqui seja nova para alguém, que seja já fico feliz. E queria dizer que espero que eu tenha contribuído para mostrar que esse país não se resume a chocolate, a queijo e a relógio, como está aqui na figura, né? Esse país tem exemplos na parte cultural, exemplo na parte coletiva, cívica, educação, engenharia também dá um show, e também tem muito a nos mostrar como exemplo. Tá? Muito obrigado a todos. Parabéns, Rodrigo. Linda apresentação, linda. Ai, que vontade de viajar para a Suíça. Rodrigo, eu já estive outras vezes aí na Suíça, e estou com a minha próxima viagem já marcada para o dia 18 de maio. Eu agora peguei alguns outros detalhes que você me passou. Eu agradeço muito e te cumprimento. Você realmente é um expert em viagens. Parabéns. É isso. Obrigado. Rodrigo, excelente. Gostei muito. Gostei de tudo, mas eu não posso dizer se é o chocolate, se é os lagos. Muito bonito. Está de parabéns, Rodrigo. Obrigado. A tua apresentação também foi excelente. Parabéns pelo teu currículo também. Obrigado, presidente Horácio. Muito obrigado. Fico honrado com a tua presença. Rodrigo. Excelente palestra, excelente imagens, colocações objetivas, e estimula a gente a ir para a Suíça. Eu já estive em Genebra, só a Suíça, mas rapidamente. Era muito caro na época que eu fui. Suíça é sempre caro. Suíça não é fácil. Obrigado pela tua presença também. Um prazer, uma honra também. Valeu. Parabéns, Rodrigo. Excelente apresentação e ótima disseminação de conhecimentos.
Obrigado. Sempre Ótimo. bom, né, Rodrigo? Oi? Sempre bom. Né, Isabel? Esse filho é um orgulho, né? A Isabel está me ouvindo. Ela tá aqui. Acho que ela não conseguiu entrar com o vídeo por enquanto. Né? Não tem problema. A Val vai tirar uma foto aí quando o pessoal liberar, né? Douglas hoje está mais quentinho, né? Na Suíça, né? Depois vamos passar frio a semana que vem na Rússia, né, Nelson? Ó, Mariana! Ingrid. O Alessio acompanhou, ele gostou muito das imagens dos trens. Ah, Ih, agora tá. Cada trem ele parava e olhava aqui a apresentação. nossa. Douglas, aproveito para dizer que fiz um farol louco com a tua viagem, viu? Fiz folclore com a tua viagem. É mesmo? Tá bom. Obrigado. Mas olha aí, temos palestrantes aí na sequência, vem o Nelson, depois vem o Silvério, nem me lembro direito qual é a ordem, mas tem Ingrid, tem o Márcio também, que vai apresentar. Olha, o pessoal aí tá cada dia melhor, viu? Rodrigo, Cumprimento amei. meu amigo Harry. Harry tá quietinho. Tá sem microfone. Habilita o microfone. Tá fechado. Tá sem microfone. Deixa eu ver se consigo lá habilitar. Está funcionando. Eu não consigo habilitar aqui. É ele que tem. Harry, o microfone está desligado. Agora sim. Agora sim. Adorei, parabéns, Rodrigo. Suíça é maravilhosa. Eu lembro das viagens que eu fiz na época de universidade. Rodamos tudo, Monte Pilatos, eu me lembrei exatamente aquele monte. Do outro lado, não sei, acho que eu estou confundindo com o Guy de Midi, ou o Monte Pilatos, que do outro lado fica Geneve. Né? Não. Monte Pilatos é lá em Lucerna. Em Lucerna, em Lucerna, é. Uhum. Mas um espetáculo, eu gostei demais. E o queijo, eu sou fanático com queijo, né? Sou mineiro, né? Mineiro tem o queijo de canastra, que é outro tipo, mas é uma coisa sensacional. O queijo é bom demais. Mas o Gruyère, Rodrigo, você já falou, o Pinot Noir harmoniza hiper bem. Chardonnay também eu gosto com o Gruyère. O que é isso? Alguém falou? Alô? Val, tirou a foto! Val! Print screen. É, o print screen aqui. Sim, Beth, já tirei todas e estou salvando aqui. Nossa, tinha que ter posado. Aonde? Esse ano vamos até o Everest, vamos longe no IEP esse ano. Que beleza, que beleza. É, até o Everest vamos. Né, Márcio? Você está usando cripto? Não, nada a ver isso aí. Alessio. Não tem nem pergunta, Rodrigo. Você não deu chance nem para perguntarem nada. Muito bem explicado tudo, né? Muito didático. Apresentação sensacional. Eu conheço isso, conheço. É ótimo. Então, tá bom, gente. Agradeço aí a presença de vocês. Continue prestigiando essas lives. É tão bom nesse período de pandemia, pelo menos viajar virtualmente para uns lugares tão lindos, né? A semana que vem, né, Nelson, temos Rússia. Rússia. São Petersburgo e Moscou. Você não fez isso por causa do Horácio, né? Horácio lá do Materno é russo. Uhum. Eu tô curioso, viu, Nelson? Tô curioso. Capricha, Nelson. Cada semana a Beth atiça mais a gente aqui, viu? Para viajar. Essa semana foi excelente aí com o Rodrigo.
Inclusive, o jeito que ele nos apresentou foi ótimo, Rodrigo, foi muito bom mesmo, gostei muito. Ontem nós tivemos o Fernando aí apresentando as praças do Burle Marx, foi muito bom também, o Fernando está de parabéns aí. Tá? Um abraço a todos e muito obrigado. Bom final de semana. Obrigada, até a semana que vem. Até a Beijo. semana. Obrigada, Rodrigo. Muito Obrigado obrigada.